Fala aí pessoal, beleza? Hoje estou aqui para poder falar de alguns vídeos que eu andei postando aí sobre o Jorei. O Jorei, que eu faço parte do Jorei Center Guapemirim, e eu venho tendo algumas experiências lá no Jorei muito bacana, e por conta disso eu postei aqueles vídeos lá. Eu postei aqueles vídeos lá no YouTube e venho agora falar, porque eu sempre posto vídeo, depois eu venho aqui e falo sobre os vídeos que eu postei. Eu tive uma história muito bacana com o Jorei. Por quê? Porque eu estava, em minhas projeções astrais, eu estava com dificuldade de poder ministrar energias nos irmãos que precisavam, quando eu estava fora do corpo. E daí então, eu sempre passava numa rua lá e via escrito Jorei, em um lugar lá, em uma casa de 2 andares, e eu sempre ia lá e o portão sempre estava fechado. O portão sempre estava fechado. Então eu andei, eu estava de bicicleta e passou um amigo meu, ele estava de carro e eu pedi ele para me levar lá. Eu vi que ele tinha saído de lá, do Jorei Center mesmo, né, lá da igreja. E então um belo dia ele pegou e me levou e me apresentou para o pessoal lá. E daí foi muito bacana, eu conheci algumas pessoas lá e foi muito legal até chegar o dia da minha outorga. A outorga foi o dia que eu recebi a medalha da luz divina. Isso aqui, ó, se chama Oricari, essa medalha aqui. E isso aqui é como se fosse uma permissão que você tem para poder ministrar o Jorei para as pessoas. E a minha outorga foi muito legal. Foi lá em Nova Iguaçu. Foi eu, o Célio Martins, ele levou a gente de carro, foi a Dona Júlia. A Dona Júlia, ela foi a minha madrinha. Ela que foi a minha madrinha, foi a primeira pessoa que eu ministrei Jorei. Tem as fotos aí, ó. Tem as fotos aí, para vocês verem aí. Foi muito legal, muito bacana mesmo, uma cerimônia muito legal. E desde esse dia eu venho tendo muitas experiências lá no Jorei Center. No mesmo dia que eu recebi a medalha da luz divina, eu fui no solo sagrado lá de Guarapiranga, em São Paulo. Eu participei da caravana e pela primeira vez eu fui lá. Foi muito legal lá no solo sagrado. Lá é um protótipo do paraíso. Eu já fiz algumas gravações lá com amigos lá e confesso que foi muito legal. Eu estava como um completo desconhecido na caravana. E dentro do ônibus eu não conhecia ninguém, nunca tinha conversado com ninguém dali, eu estava me sentindo muito sozinho, mas a espiritualidade é assim, quando a gente busca é assim mesmo. E foi muito legal, chegando lá eu contemplei a natureza, contemplei o belo e me veio um pensamento de ir para um lugar lá, para um gramado, fechar os olhos e fazer uma meditação. E chegando lá, antes de eu fechar os olhos, de querer fechar os olhos, eu escutei na minha cabeça: Adelson, esse lugar aqui não é para você fechar os olhos, é para você contemplar. Daí então eu não fechei os olhos e fiquei só olhando como que era muito bonito lá, o lugar lá muito bacana. Eles ensinam agricultura, ensinam muitas coisas lá pra gente lá, agricultura natural, ensinam como a gente deve plantar, como deve colher. E foi muito bacana. E de repente, eu começando a olhar aquilo tudo, eu começando a olhar aquele verde todo, eu começando a olhar aquelas coisas muito lindas, eu senti aquele monte de energias penetrarem no meu corpo, e foi tanta energia que eu senti lá naquele lugar que eu jamais tinha sentido aquelas energias em outro lugar. Eu jamais, antes de estar ali, eu teria sentido aquelas energias todas em mim. Porque aquele belo, aquele lugar muito bonito, ele foi me contagiando e realmente eu consegui sentir aquelas energias. E foi muito legal. E depois de algum tempo, eu fui pela segunda vez também lá no solo sagrado e foi muito legal. Eu já conhecia as pessoas, eu já conversava com as pessoas, eu já tinha me integrado totalmente ao grupo. E foi muito legal, todos me abraçaram, todos me acolheram muito bem, me deixando bastante à vontade para poder perguntar sobre as coisas que eu não sabia. E desde então, eu andei lá, tomei café, conversei com algumas pessoas que eu não conhecia antes e foi muito bacana, muito legal. E quando eu voltei para casa, antes de eu voltar para casa, eu perdi minha carteira de identidade, em um lugar que nós paramos lá, e desde então eu não encontrei mais, não consegui encontrar, tentei ligar para lá, da parada do ônibus,
Tentei ligar para lá da parada do ônibus e não consegui achar minha carteira. E quando eu voltei para casa, quando eu cheguei em casa, eu fui para o terceiro andar da minha casa, lá para o terraço, e fiquei contemplando as estrelas. De repente eu vi um OVNI gigantesco passando por cima de mim. Ele ficou perto de um morro lá. A Fabiana também viu esse OVNI, só que eu estava sem máquina para poder filmá-lo. E decidi descer. Falei, Fabiana, espera aí que eu vou lá pegar a máquina. A Fabiana não deixou pegar a máquina, então não consegui filmar esse OVNI. Mas o OVNI foi muito grande, foi gigantesco. E dessa vez eu não consegui fazer a gravação. Eu fiquei meio triste, mas depois eu compreendi que as coisas não é igual a gente quer. E depois, na segunda-feira, eu amanheci na segunda-feira, quando eu coloquei meu Ricari, eu fiquei mais ou menos uns 15 dias parecendo que eu estava andando nas nuvens. Aquelas energias todas, elas ainda estavam em mim e eu queria distribuir essa felicidade com todo mundo que eu estava sentindo, porque eu fui pela segunda vez, aliás, eu tinha ido pela segunda vez lá no solo sagrado e dessa vez eu consegui canalizar aquela energia, ficar com aquela energia pelo menos 15 dias dentro de mim. Eu queria dividir essas energias com todo mundo, só que a gente nunca consegue, né? A gente fica numa felicidade danada e a pessoa não entende o porquê de tanta felicidade. Então aquele belo me contagiou todo. Desde a primeira vez, eu acho que eu já estava sendo trabalhado para mim poder ir mais vezes e depois começar a me integrar com o ambiente e sentir aquelas energias todas. E depois teve uma festa de caipira lá no Jorei Center de Guapimirim. Teve uma festa de caipira muito bacana lá. Eu acho que foi a última festa que a Dona Júlia participou junto com a gente, antes dela sair, antes dela ir para o Jorei Center de Petrópolis. E a família dela toda estava lá. Eu tirei foto com todo mundo, fiz filmagem com todo mundo, também postei no YouTube. Foi muito bacana. A felicidade desse pessoal do Jorei é uma felicidade contagiante. Eles não são tristes, eles passam toda a felicidade pra gente, passam toda a harmonia pra gente e realmente eles conseguem formar um grupo de amizade ali, um grupo de pessoas que você consegue se socializar com todo mundo sem bobeira e eles te deixam bem tranquilo e bem à vontade no caso. E foi muito legal. Tirei foto de todo mundo lá, tirei foto das crianças, fiz um vídeo legal, um vídeo bacana lá das pessoas, das barraquinhas e depois eu postei aí no YouTube para todo mundo ver aí. Depois de algum tempo, foi a vez da minha própria família se outorgar. Nesse dia da outorga da minha família, que foi minha filha, meu filho e minha esposa, nesse dia que eles foram fazer a outorga deles lá em Nova Iguaçu, calhou de ser no mesmo dia que eu estava fazendo uma festa de caipira aqui na minha casa, que eu também coloquei esse vídeo no YouTube. E foi uma correria muito grande, eu tentei cancelar a outorga deles e deixar a outorga deles para fazer em outro momento. E mais uma vez a Dona Júlia me ajudou muito, ela me ligou, ela me falou as coisas que eu deveria ouvir, fizemos o maior esforço e a minha esposa, meu filho e minha filha foram outorgados nesse dia, nesse mesmo dia que nós fizemos uma festa de caipira. Foi um dia muito corrido, mas foi muito legal. A Dona Júlia, mais uma vez, me ajudou, me jogando para frente e me falando as coisas certas na hora certa. E foi muito bacana mesmo. A Dona Júlia, eu acho que ela também foi madrinha da minha filha ou do meu filho, eu não me lembro, ela foi madrinha de batismo. E a minha esposa foi uma outra amiga lá do Jorei Center, que foi madrinha dela. E foi muito bacana. Essas pessoas, eu acho que foram as últimas pessoas que a Dona Júlia conseguiu fazer a outorga no Jorei Center de Guapi. Foi a minha família. Muito legal mesmo. E depois disso tudo, nós fizemos uma pequena homenagem para a Dona Júlia. Eu fui lá no Jorei Center sem que ela soubesse, peguei algumas pessoas lá, fiz uma gravação bacana com cada um, fui na casa de algumas pessoas, fiz uma gravação com eles também, falando as coisas de Dona Júlia, falando o quanto eles gostavam de Dona Júlia, falando o quanto Dona Júlia era importante na vida deles. E ficou ótimo, o resultado ficou ótimo. Quando nós botamos essa gravação lá para Dona Júlia ver, ela chorou muito, mas ela gostou muito, ela ficou realmente surpresa de saber que as pessoas gostavam dela e o quanto ela fez por essas pessoas e o quanto essas pessoas se sentiam gratas por elas. Eu fui na casa de algumas pessoas, fui onde algumas pessoas trabalham e algumas pessoas também lá no próprio Jorei Center. Foi muito bacana essa gravação que eu consegui fazer aí para poder homenagear a Dona Júlia. E também teve o curso de pós-outorga, que o Célio Martins deu pra gente lá. Esse curso foi muito legal, foi muito importante para mim.
Eu tive várias experiências quando eu fiz esse curso de pós-outorgado. Tem até o livro aqui, ó, tem um livrozinho aqui de pós-outorga aqui, deixa eu mostrar nas duas câmeras. Entendeu? Esse livro é Primeiras Noções Messiânicas, foi muito bacana e eu consegui gravar vários vídeos nesse curso. Foram cinco aulas que o Célio dava. Ele dava esse curso todo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Eu participei de todos os 5. A minha família, que também já tinha se outorgado, eu acho que só conseguiu participar de 2 ou 3 cursos desse. No último curso, aconteceu uma coisa muito bacana. Eu já tinha gravado todos aqueles cursos e aquela aula eu também já tinha gravado. E o Célio Martins, ele já estava meio incomodado com as gravações que eu estava fazendo e ele me pediu para poder parar de fazer as gravações e eu estava atrapalhando o raciocínio dele, né, os pensamentos dele, porque ele é uma pessoa muito bacana, ele passa as coisas para a gente do modo que a pessoa entende, mas se a pessoa não se concentrar, se o palestrante não tiver com muita concentração, quem está assistindo a aula não consegue pegar as informações. E nessa última aula, que eu não participei, eu saí dali e fui para o portão lá do Jorei Center. E escutei uma voz na minha cabeça dizendo: Adelson, já que você não pode ser útil aqui, vai ser útil em outro lugar. E eu, claro, obedeci, saí dali, fui para a casa de um pessoal que de vez em quando eu faço uma assistência lá religiosa, uma assistência para poder tentar ajudá-los em alguma coisa. Cheguei lá, uma dessas pessoas estava muito alcoolizada, não quis falar comigo, não quis conversar comigo, brigou muito comigo. Eu saí de dentro da casa dele e fiquei na rua. E a irmã dele saiu também de dentro de casa e foi conversar muito comigo lá na rua sobre o que estava acontecendo com ele, sobre o que estava acontecendo na família. E então eu observei que tinha um pai subindo a ladeira da casa dele com um filhinho de bicicleta. E a ladeira da casa dele é muito íngreme. Então eu comecei a conversar, estava com fone de ouvido no ouvido e geralmente eu não tiro, né? Mas dessa vez eu tirei os fones e comecei a conversar com a irmã dele sobre a situação, sobre o que estava vivendo lá, sobre tudo que estava acontecendo com ele e com as pessoas daquela residência, porque eu estava um pouco afastado. E de repente eu escutei uma voz gritando: "Ah, meu filho, socorro, socorro, socorro!" Quando eu olhei para cima, aquele mesmo garotinho estava descendo numa bicicletinha pequenininha, a bicicleta tinha pegado o embalo, o pai estava correndo atrás e o pai não conseguia segurar a bicicleta. Foi quando eu saí de perto, tinha passado uma pessoa também de fone na frente, andando, e essa pessoa não conseguiu resgatar o menino. Quando o menino passou por mim, eu fui lá e peguei ele e tirei da bicicleta. A bicicleta continuou andando na ladeira e bateu em um poste. Tinha um poste gigantesco logo na frente onde a bicicleta bateu. Então foi muito bom, foi muito útil. Isso que aconteceu comigo lá no Jorei Center foi muito útil mesmo. E o Célio não estava querendo que eu fizesse mais a gravação, mas aí a espiritualidade me usou para fazer outras coisas, me usou para poder ajudar as pessoas. Eu fiz uma publicação no Facebook sobre isso, mas algumas pessoas no Facebook não gostam de poder ler essas coisas, porque o texto é muito grande. E aquele dia eu fiquei na felicidade danada e vim para casa. Cheguei aqui em casa e ainda teve mais acontecimento. O pessoal estava bebendo na casa do meu irmão e nesse dia eu cheguei mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, 19 horas ou 20 horas, e estava todo mundo bebendo, se confraternizando lá, igual a gente faz de vez em quando, né? E eu fui lá, contei essa história para todo mundo, eu estava numa felicidade danada porque tinha acontecido isso comigo. E então, de repente, me deu uma vontade de vir aqui para casa para poder comer, né, alguma coisa, que eu estava há muito tempo na rua. Eu já estava mais ou menos umas 12 horas sem comer nada. E eu vim para casa. Quando eu cheguei aqui em casa, eu só sei que eu dormi, não consegui levantar. Eu não fui lá para a festa de confraternização com meus parentes que estavam lá. Resultado, aconteceu lá várias incorporações de entidades da Umbanda. Veio uma entidade para poder falar com um irmão lá que não acreditava em nada disso. Essa entidade da Umbanda fez com que se materializasse na mão e na boca de algumas pessoas lá cacos de vidro, e foi muito legal mesmo essa história toda. Só que isso aí é uma outra história que depois eu conto aí quando eu for contar das minhas experiências na Umbanda. E foi muito legal, e disso tudo eu entendi que eu estava numa energia de felicidade muito grande. Se eu tivesse lá, eu ia atrapalhar os serviços lá das entidades da Umbanda, de esclarecimento com o irmão que não acreditava em nada,
e a própria espiritualidade me colocou para casa para me dormir, para me poder não atrapalhar nos serviços. Então foi isso que aconteceu nesse dia aí. E também lá no Jorei Center, eu estava participando lá todas as quartas-feiras da Marcha do Jorei. Se chama Marcha do Jorei. Ficam várias pessoas lá no salão, as pessoas, todo mundo ministra e recebe jorei em todo mundo, e foi muito legal. Tem umas fotos aí também que eu estou botando aí, aqui, que aparece aí todo mundo ministrando jorei em todo mundo. Eu chegava em casa muito energizado, dormia bacana, dormia muito feliz por ter ministrado e ter recebido essas energias aí das pessoas aí com o jorei. Foi muito legal mesmo. Isso aí tudo aconteceu no ano de 2017. Foi muito bacana mesmo o ano de 2017. Eu tive várias experiências no jorei. E lá essas experiências, eles falam que é experiência de fé. Fica uma pessoa na frente e sempre quando o culto começa, eles leem lá essas experiências de fé para todo mundo. Depois disso tudo, teve a despedida da Dona Júlia. Nós fizemos uma festa lá, uma confraternização, onde eu passei alguns desses vídeos que eu falei aí agora, e a Dona Júlia ficou muito emocionada, teve muitas pessoas chorando, teve muitas pessoas abraçando a Dona Júlia, foi um sentimento muito bacana lá, mas também teve a apresentação da ministra Zumaira, a pessoa que agora está ficando responsável pelo Jorei Center, uma pessoa bacana, e ela também estava nessa gravação, mas as pessoas mesmo lá estavam todas elas com sentimento de felicidade, com sentimento de gratidão pela Dona Júlia. E o Vitor chorou, a Lupita chorou, todo mundo chorou lá. Essas pessoas, elas todas choraram, elas todas se sentiram muito gratas por tudo que Dona Júlia fez por eles. A Dona Júlia sempre foi uma pessoa muito importante para mim. Ela sempre me dava muita força nos meus caminhos espirituais e ela realmente, quando ministrava jorei em mim, eu sentia o toque da espiritualidade, eu sentia essas energias fluindo em meu corpo, principalmente quando eu virava as costas, que ela ministrava jorei em mim, e esse jorei aí é o espiritual, eu sentia uma conexão mesmo, e sempre foi muito bacana. E depois dessa confraternização toda de Dona Júlia, nós fomos lá, almoçamos, conversamos bastante, eu dei um pendrive para ela, expliquei para ela que não é porque ela está longe que eu vou deixar de conversar com ela. De vez em quando eu sempre mando o WhatsApp para ela, sempre ligo para ela e estamos sempre aí juntos. Depois disso tudo, o último evento que teve na Igreja Messiânica que eu participei foi a visita do Reverendo Rezende. Ele esteve lá no Jorei Center de Petrópolis, eu não ia, mas aí eu acabei indo. Foi uma experiência muito bacana, eu acabei indo, levando meu filho. Foram 2 vans para lá. Eu fui numa van separada do meu filho foi numa van que só tinha jovens. Fiz uma gravação também, coloquei aí no Facebook, coloquei no YouTube, foi muito bacana mesmo. Eu senti muitas energias, senti bastante energias. Eu estava recebendo jorei, a Simone estava com a mão estendida para mim, me ministrando jorei. Quando eu me concentrei e fechei os olhos, eu senti a energia empurrar o meu peito, empurrar o meu corpo para trás. Eu tive até que colocar meus pés para trás do banco, para mim não ser empurrado literalmente do banco. Foi muito legal essa experiência aí, eu não queria ir. Depois o Reverendo Rezende entrou lá no salão, nós estávamos em um anexo lá do Jorei Center de Petrópolis, e não dava pra gente ver ele, a gente estava vendo ele pela câmera. Ele até falava que a câmera era o mundo espiritual que estava vendo ele. Foi muito bacana. Depois formou-se uma fila com mais ou menos umas 600, 700 pessoas para poder ver o reverendo e conversar com ele, dar um abraço nele. Realmente eu não queria conversar com ele, eu não tinha visto a Dona Júlia ainda, não tinha conversado com ela lá em Petrópolis. Então, quando eu já estava indo embora para a van, na parte da noite, a Dona Júlia me viu, eu vi a Dona Júlia, nós se cumprimentamos, foi aquela alegria imensa. E ela falou, não, Adelson, você tem que ir lá conversar com o reverendo sim, dar um abraço nele para você sentir as energias. Então eu cheguei lá, fiquei na fila, dei o meu celular para alguém gravar e tirar fotos lá, e realmente foi muito bacana. Eu e meu filho conversamos com o reverendo Rezende, demos um abraço nele. Eu comecei a falar algumas coisas para ele do que eu estava sentindo ali na hora. Falei para ele que eu não sou só do Jorei, que eu estudo outras religiões, que eu participo de outros grupos religiosos, mas que ali eu estava sentindo muitas coisas e comecei a falar para ele. Só que aí começou a juntar algumas pessoas dele lá, né, porque viram que eles estavam me dando muita atenção. Eu peguei, observei isso e logo saí de perto dele e deixei ele
atender as outras pessoas. Ele atendeu, conversou e abraçou todas as pessoas que estavam lá para falar com ele. Eu acho que foi umas 600 a 700 pessoas, se eu não me engano. Conversou com todo mundo, dando um exemplo de humildade, mostrando para a gente aí que nos assuntos espirituais não existe pessoas mais ou menos importantes. Todas as pessoas são importantes do mesmo jeito. E esse aqui é o livro do Meishu Sama, O Alicerce do Paraíso, volume 2. Eu já estou lendo esse livro aqui, eles têm muitos ensinamentos, é muito legal mesmo e é muito bacana. Eu considero esse livro aqui uma das melhores obras de Meishu Sama. Tem muita coisa aqui mesmo, muita coisa nesse livro aqui. Então eu recomendo que as pessoas leiam O Alicerce do Paraíso. Esse aqui é o volume 2, tem o volume 1 também. Então essas aí foram algumas das minhas experiências com Jorei desde 2017. E em 2018 teve a terceira vez que nós fomos lá no Solo Sagrado. Dessa vez a dona Júlia não foi com a gente, ela foi com o pessoal de Petrópolis. Eu consegui levar minha família, não sei se eu já falei aí. Eu consegui levar minha família, foi muito bacana. Chegamos lá, foi o culto anual dos jovens, fizemos uma farra danada. Meu filho se entrosou com as pessoas lá, minha filha também, foi muito bacana. Eu entrevistei o amigo Hudson e ele explicou mais ou menos aí o que queria dizer aquele culto lá e tudo certo. No meio da ida para o Solo Sagrado eu encontrei com a dona Júlia, foi uma felicidade danada. Eu estava tirando algumas fotos com meu filho lá na parada de ônibus, que tinha uns lugares maneiros lá. De repente eu encontrei com a dona Júlia, pedi pro meu filho fazer a gravação e a dona Júlia veio. Quando ela me viu, ela ficou na felicidade danada, me abraçou. Olha no vídeo aí, ó, ela me abraçou bastante e foi muito bacana, foi muito legal mesmo. E lá no próprio Solo Sagrado eu encontrei também com ela várias vezes, conversei várias vezes. É muito abraço, é muita alegria e é isso aí tudo que o Jorei tem feito na minha vida e na vida da minha família. E o Jorei é muito importante porque quem recebe, quem ministra energia também cuida dos antepassados já falecidos. E essas pessoas também recebem a luz divina. E é isso aí. Quando a gente está numa religião, que a gente entra para a religião, a gente tem que respeitar e tem que tentar entender o porquê de tanta coisa. Eu realmente me surpreendi quando fui para o Jorei Center de Guapimirim, quando comecei a participar do Jorei, que eu não sabia que tinha tanto ensinamento. Para mim não era isso tudo e é muito legal. Quem quer aprender as coisas, quem quer aprender uma religião, que quer fazer o paraíso aqui na Terra, vá para o Jorei Center que vocês vão gostar. É muito legal, as pessoas são muito bacanas, sem frescura, sem bobeira, que algumas religiões têm e que também resolve e que te adianta e você vê os resultados das coisas. E também teve algumas vezes que eu estava em alguns hospitais como acompanhante, eu ministrei Jorei nas pessoas lá e as pessoas realmente conseguiram identificar aquela energia, conseguiram absorver aquela energia toda que estava saindo das minhas mãos. E no outro dia as pessoas me perguntaram o que eu tinha feito lá na sala, lá onde eles estavam internados, e eu falei que eu não tinha feito nada, só tinha feito prece e oração e ministrado um Jorei. E realmente eu comecei a sentir as energias saindo das minhas mãos e foi muito bacana, muito legal mesmo. E agora quando eu começo a ministrar Jorei, o meu corpo também começa a balançar como um barquinho, sentindo aquela energia toda, aquela vibração toda. E foi muito legal. Eu não sei se algumas pessoas sentem a mesma coisa que eu sinto, eu acho que não sente, porque cada um tem uma vibração diferente, cada um sente as coisas diferentes, mas no meu caso eu sinto muita energia, sinto a energia sair realmente das minhas mãos e quando eu recebo o Jorei, eu sinto a luz entrar em mim e sinto essa luz me ajudando. Então foi muito bacana poder conhecer essa religião e foi muito legal. Eu já tive várias comprovações do que o Jorei representa pra gente, até fora do corpo. Eu já tive em algumas cerimônias lá no Japão sobre o Jorei. Teve uma pessoa que veio perto de mim e colocou uma medalha em mim, dizendo que eu merecia essa medalha, e foi muito legal. E agora eu também lembrei que eu tive em um centro de Umbanda. Eu fui lá conversar com o Preto Velho e foi muito legal, foi mais uma comprovação do Jorei pra mim aí. Eu tive num trabalho antes de ir para o centro, estive numa casa espírita, fui lá fazer uma desobsessão para um amigo que estava muito obsediado, com muito problema. Saí de lá meio que baqueado, lá da casa espírita, e fui no centro de Umbanda. Chegando lá no centro de Umbanda, o Preto Velho começou a conversar comigo, falou que ia fazer uma puxada para mim,
E então, antes dele fazer a puxada, ele me pediu para poder tirar todos os objetos de metal que estava no meu corpo. Eu tirei meu relógio, tirei meu telefone, tirei meu fone. Quando eu fui tirar o meu Hikari, ele falou para mim, o preto velho, meu filho, esse aí você não precisa tirar, porque você precisa usar esse cordão e esse cordão precisa que você use ele. Então esse aí você não precisa tirar. E vocês podem ver aqui, ó, que o Hikari é metal puro, ó. Ele é todo feito de metal. E o preto velho olhou esse Hikari aqui, respeitou esse meu Hikari aqui e falou que eu não deveria tirar ele. Então, para mim, são só comprovações, são só coisas que eu já sei que existe, só que eu não tinha comprovado. E a espiritualidade é assim, toda vez ela comprova as coisas pra gente, mostra pra gente que as coisas realmente de verdade. Mas se você quiser ver, se você quiser ver, se você quiser compreender, se você quiser sentir, você realmente tem que se dedicar e entender que o respeito pelas religiões são assim. Na verdade, eu vejo as religiões uma complemento da outra e eu vejo todas elas como uma coisa só. Somos nós que fazemos a separação da espiritualidade, não a espiritualidade é que faz essa separação. Então, vamos ver aí em 2018, eu já tenho algumas experiências aí em 2018 com o Jorei, mas depois eu faço uma outra gravação. Então isso aí foi tudo para poder falar do Jorei aí, e tudo que a gente fala ainda não é o bastante. Você só vai saber o que é o Jorei quando você começar a receber e ter a permissão do Messias Meixo Sama para poder ministrar o Jorei. Então valeu, gente, valeu. Aqui, ó, vou deixar esse livrinho para vocês aqui, ó, Alicerce do Paraíso, volume 2. Então é muito legal. Valeu!